Meus caros, vivam, cá estamos nós no segundo vídeo do dia 9 de junho com as últimas patranhas para serem desmontadas. Atrás de mim, Ceia, Serra da Estrela, uma cidade pequena, mas muito bonita, que vale a pena visitar, é a porta de entrada para a Serra da Estrela. Começamos com esta notícia: o futuro passa pelo carro elétrico e o abate da frota é fundamental. Estes especialistas explicam, mas quem são os especialistas? Reparem bem, os especialistas é o diretor-geral da Atlante, Carlos Ferraz, é o diretor-geral da Caetano Automotive Portugal, Ricardo Lopes, e o vice-presidente da Associação de Utilizadores de não sei o quê, carros elétricos. Utilizadores de veículos elétricos, juntaram-se no CNN Portugal para dizer que o futuro é o produto que eles vendem. Portanto, o produto que eles não vendem não é para comprar e deve até terminar. Isto é giro, eu vendo um produto A e toda a gente vende outros produtos, não é? Mas o meu produto é aquele que deve ser vendido, os outros não. Portanto, vamos acabar com todos os outros para ficar só o meu. Pode ser que eu assim tenha a sorte no negócio. Só entrevistam os interessados neste negócio, o negócio dos carros elétricos. Tudo gente imparcial, a convencer-nos a nós que temos que comprar o produto que eles nos querem vender. E não o produto da concorrência. E reparem, não porque o nosso produto seja melhor nem mais barato, não. É porque as elites políticas europeias e mundiais assim o determinaram, já. Faz-me lembrar as mesas redondas de 5 e 6 com mentecos de esquerda e de extrema esquerda, por exemplo na RTP3, paga com os nossos impostos, cada um deles a dizer o pior possível do Ventura, e o outro que vier a seguir ainda diz pior, e o outro que vier a seguir ainda diz pior que o anterior. E sem um único comenteco a defender Ventura, exceto o povo cá fora do estúdio, pois é exatamente o que se passa. Por muito que nos impinjam, meus caros, eu nada tenho contra os elétricos, mas só compram os elétricos quem quer. Escusam-nos de lavar o cérebro, porque isso não funciona. O pensamento único não funciona e até digo mais, devia ser proibido, porque a democracia é o oposto ao pensamento único. Uma grávida deu hoje à luz, não numa ambulância, mas numa esquadra da polícia, em Rio de Mouros. A ambulância parou na esquadra da polícia e vieram os polícias ajudar, os agentes ajudar ao parto. Meus caros, não é no botão, não é no Burkina Faso, é em Portugal em 2025. Cada vez há menos bebés, por isso é que agora está toda a gente a favor desta lei do reagrupamento familiar, porque dizem que os portugueses não fazem filhos, têm que vir os outros fazê-los, os nepaleses, os afegãos, sei lá, vem gente lá do Extremo Oriente fazer filhos em Portugal para substituir realmente os filhos dos portugueses que não os fazem. Mas isto chama-se só uma coisa, chama-se substituição populacional. Os portugueses acabam, porque realmente não se reproduzem, também graças às políticas LGBTI e mais essas coisas, está tudo feito para o mesmo. Os portugueses cada vez se reproduzem menos e vêm os de fora que cada vez se reproduzem mais. Cada vez há menos bebés, mas agora nascem em todo lado. São poucos, mas nascem em todo lado. O meu vídeo de hoje de manhã é desmontar as patranhas do regime e do jornalixo. E aqui temos e vamos ouvir. O ex-líder do PS Viseu, José Rui Cruz, é acusado de fraude e de branqueamento. A acusação suspeita que terá montado um esquema com um supermercado para obter um apoio financeiro de 140 mil euros. Não é do Chega? José Rui Cruz apareceu na campanha do PS para as legislativas de 2024. Aqui na imagem, a entrar para um comício em Viseu, ao lado de Pedro Nuno Santos e de Basílio Horta. Era, à data, líder da distrital do PS de Viseu e estava no topo da lista de deputados pelo distrito. Mas a acusação de maio deste ano, a que a SIC teve acesso, remonta a outro período, 2013, quando José Rui Cruz era o representante da Sociedade Super Beirão e apresentou uma candidatura ao Programa para a Rede Rural Nacional Projetos, financiado pela União Europeia. O objetivo a que se propôs, abrir um supermercado em Santa Combadão e contratar um gerente de loja, 3 operadoras de caixa e 3 operadoras ajudantes. A promessa de 7 postos de trabalho remunerados, estáveis e duradouros, abriria a porta aos fundos comunitários. Tem uma certa piada ser em Santa Combadão, porque 3 dos 4 principais hipermercados estão todos juntos lá em cima. Só falta o Pingo Doce que está cá em baixo. Os outros 3 estão lá em cima, um ao lado do outro e o outro em frente. Portanto, precisamos mesmo de mais supermercados em Santa Combadão.
com a apresentação de uma série de documentos que provassem a criação dos empregos. Documentos que, segundo o Ministério Público, foram todos entregues por José Rui Cruz e outro sócio da empresa entre o final de 2013 e maio de 2014. No entanto, os procuradores suspeitam que, de forma deliberada, a sociedade arguída não criou os 7 postos de trabalho. No supermercado José Rui Cruz valeu-se exclusivamente de estagiários. 6 estagiários, sabendo a sociedade que a contratação de estagiários não constitui criação de postos de trabalho. O alegado esquema valeu a atribuição de um apoio de quase 140 mil euros. Ora, o objetivo qual era? A SIC tentou contactar o advogado de José Rui Cruz, mas não obteve resposta. José Rui Cruz foi deputado do PS entre 2015 e 2024, liderou o Distrital de Viseu até o início deste ano. Nas últimas legislativas esteve fora das listas, segundo o Jornal de Notícias, para preparar uma eventual candidatura à Câmara de Santa Combadão. Entretanto, o Museu de Pão de Ceia acolhe o concurso que distingue o melhor pão de trigo de Portugal. Recordem-se, Ceia, a minha cidade, pequena cidade, em porta de entrada para a Serra da Estrela, pelo lado norte, nordeste, pelo lado do sul é Covilhã e pelo lado norte é Ceia. Quem vier do norte, do centro do país, Coimbra, Aveiro, Porto, por aí acima, tudo do norte, entra por Ceia. Quem vier pelo sul pode entrar pela Covilhã, mas deve sair por Ceia também. Ora, e aqui temos a evolução das emissões e remoções das várias componentes do setor LULUCF em Portugal. É floresta, desde 90 a 2023. Isto, ao fim e ao cabo, o que é que são? São as emissões ou a captura, eles chamam remoções, de dióxido de carbono, enfim, é uma estimativa, por ano. E acontece que vocês veem aqui que a maior parte do tempo, realmente, a floresta captura dióxido de carbono. Mas há de vez em quando uns anos, como este que está aqui, o primeiro, este que está aqui, o segundo e este aqui, o terceiro, parece um pódio, depois mais à frente, este muito maior. Esta barra muito maior refere-se a 2017, o ano dos grandes incêndios. Isto tem a ver, como já perceberam, com as emissões dos incêndios. Elas não são contabilizadas para nada, porque politicamente seria incorreto, faz de contas que não existem emissões, mas existem. E tanto que existem, que estão aqui representadas neste gráfico. A propósito, isto vem no florestas.pt. São gráficos oficiais. Vejam o que acontece. Basta um ano de incêndios grandes, como foi o de 2017, para as emissões da floresta conseguirem anular toda a poupança de dióxido de carbono, da captura de dióxido de carbono dos anos anteriores e dos subsequentes. Portanto, meus caros, feita o balanço destes últimos anos, desde 90 a 2023, não sabemos se a floresta portuguesa capturou dióxido de carbono ou se o libertou. A maior parte dos anos capturou, mas pouco, mas quando liberta com os grandes incêndios é muito e anula tudo. Lembrem-se, por exemplo, de um pinheiro. O pinheiro passa a sua vida toda a dar-nos oxigênio. Disse, é outra estimativa, que bastam 11 pinheiros para manter um ser humano vivo. Como sabem, com a fotossíntese, as árvores, as plantas, transformam o dióxido de carbono em oxigênio novamente. Oxigênio que nós precisamos para respirar. Pois o que acontece é que esse pinheiro que passa 20, 30 anos a dar-nos oxigênio, quando arde, ele estraga tudo. Ou seja, dá cabo de toda a poupança de dióxido de carbono e destrói todo o oxigênio que produziu. E não sei se chega. Dependendo dos anos em que o pinheiro tenha vivido, pode chegar ou pode até nem chegar, pode o saldo ser negativo, porque um pinheiro pode ter várias toneladas e aquilo é praticamente tudo transformado em dióxido de carbono. Portanto, ao ver um só pinheiro no final de uma vida inteira, se arde, não nos fez bem praticamente nenhum. Se não arde, se é cortado, pronto, assim sim, é um saldo positivo, mas tem que ser cortado ou tem que morrer por ele próprio. Agora, se arde nos grandes incêndios, ele faz muito mais mal do que fez bem durante toda a sua vida. E disto ninguém fala. O que eu digo é que os incêndios anuais são os grandes responsáveis pelas emissões de dióxido de carbono, ou gás equivalente, como agora se diz, das florestas em Portugal. Veja-se o ano, cá está, de 2017, fatídico ano de incêndios, em que arderam 6% da floresta portuguesa e morreram 100 e tal pessoas. Nesse ano, em vez de sequestrar carbono, as florestas emitiram uma quantidade equivalente tal que anulou
o sequestro de carbono de vários anos anteriores e seguintes, tal como vos disse. Só por isso valia a pena vigiar as matas. Este é o ponto principal. Só por isso valia a pena vigiar as matas. Mas parece que é preferível gastarem-se centenas de milhões em meios aéreos todos os anos para deixar arder. E assim manter este negócio de 1 a 2 mil milhões por ano. Em 2017 foi muito mais do que isto. Um crime de lesa-Estado perpetrado pelo próprio Estado, que são os sucessivos governos. Estes dados estão em florestas.pt. E vamos ouvir o que se passou com os ativistas e a Greta que foram deportados por Israel. Israel vai deportar Greta Thunberg e os restantes ativistas do navio que levava ajuda humanitária à faixa de Gaza. O barco no qual seguiam foi interceptado na última noite pelas forças de Israel. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel confirma que, logo que o navio chega ao porto israelita de Ashdod, serão tomadas medidas para o regresso dos ativistas aos países de origem. Tomar medidas é deportá-los. Várias nacionalidades. Antes das comunicações terem sido cortadas, vários drones sobrevoaram a embarcação. Please sound the alarm. Those drones can fire. Please take cover, everyone. Right now they're jamming our comms. They're saying random stuff just to jam our communication. Portanto, Israel primeiro bloqueou as comunicações e depois... Surgiram depois lanchas do exército israelita e uma substância química foi atirada para cima do navio, já cercado. Eram 3 da manhã. Bom, esta substância química não fez mal a ninguém. Foram momentos de muita tensão para os 12 ativistas a bordo do Medellín, que já O que estão os 12 ativistas ali a fazer e quem lhes paga para estarem ali? se tinham preparado para uma eventual detenção. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters. Estes vídeos foram gravados previamente e divulgados pela Freedom Flotilla Coalition. Gosto do lenço deste amigo, faz-me lembrar um lenço de alguém que agora está sozinho no Parlamento. Mas pergunto outra vez, quem paga a esta gente para estar aqui? Estão aqui desde o dia 1 de junho. Quem lhes paga para estar ali? E o que é que foram lá fazer? Foram lá fazer uma manobra simbólica de levar meia dúzia de papos secos, meia dúzia de produtos alimentares para a faixa de Gaza. Isto é gozar com a nossa cara. Não foram lá fazer nada. Foram provocar, claro, uma reação de Israel. Organização responsável por esta travessia que pretendia quebrar o bloqueio israelita a Gaza, levando uma quantidade simbólica. Uma quantidade simbólica, meia dúzia de coisas, não dava para nada, não dá para ninguém, se querem para uma família. De ajuda humanitária. E quem pagou isto? Quantos milhões custou isto? Quantas centenas de milhares custou esta atividade destes ativistas para levarem meia dúzia de sacos de comida a meia dúzia de pessoas? If you wish to deliver humanitarian aid to the Gaza Strip, you are able to do so through the port of Ashdod via the established channels and distribution centers. Cá está. É assim que tinham que fazer, se querem levar ajuda humanitária, mas não querem. Querem ficar nas televisões, querem correr o mundo inteiro, querem fazer publicidade a si próprios, a dizer que são os grandes ativistas contra Israel. Com isto, não. Com isto é que não mesmo. Estas são as últimas imagens conhecidas dos detidos e foram divulgadas pelo governo de Israel. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse, às primeiras horas da manhã, todos os passageiros a regressarem aos países de origem. Claro, tudo deportado e não precisam de ordens nem tribunais. É rua daqui para fora imediatamente. Já o ministro da Defesa de Israel revelou que deu instruções ao exército para lhes mostrar o vídeo do massacre de 7 de outubro, depois de serem transportados para o porto de Ashdod. Esta parte é importante. Foram obrigados a ver o vídeo do massacre do dia 7 de outubro. Pode ser que naquelas cabecinhas passe a entrar alguma coisa e comecem a ver as coisas como elas são. ראוי שגרטה האנטישמית וחבריה, תומכי החמאס, יראו בדיוק מיהו ארגון הטרור חמאס, שבו באו לתמוך ולמענו הם פועלים. Israel has absolutely no authority to intercept and stop a boat like this which carried humanitarian aid and most Ajuda humanitária, meia dúzia de saquitos, ajuda humanitária. than everything else, humanity to the people of Gaza. Para além das Nações Unidas, também a Amnistia Internacional diz que esta detenção viola o direito internacional. E o Hamas o que é que viola? Viola a vida de milhares, dezenas de milhares de pessoas, viola as leis antiterroristas, viola a democracia, viola a dignidade.
O Hamas tem que terminar e é já. A bordo seguiam voluntários de 7 nacionalidades: França, Alemanha, Espanha, Países Baixos, Turquia, Brasil e Suécia. Umas férias pagas. Quem é que paga a esta gente para andar a fazer estas poucas vergonhas, estas passeatas e andar a chamar sobre si os focos da comunicação social do mundo? Quem é que paga a esta gente? Tinham partido de Itália a 1 de junho. 1 de junho. Bom, e ficamos por aqui, um vídeo curto no final do dia para relaxar, se bem que esta última notícia não relaxa ninguém. Por um lado, é uma história que acaba bem. Foram deportados, cada um para as suas terras, tenham juízo na cabeça, vão mas é tratar da vossa vida e deixem as pessoas em paz. Eu não vou sequer tecer considerações sobre o modo de vida em Gaza, vou só deixar uma pergunta no ar e é simples. De que é que vivem aqueles 2 milhões de pessoas? Vivem de quê? Obrigado, meus caros, e até amanhã, se Deus quiser.